Olá, seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio do podcast Esclarecidamente. E para vocês que não nos conhecem, eu me chamo Bruna. Eu me chamo Daniel. E para nós é uma honra enorme estar aqui, poder compartilhar da palavra de Deus de forma simples, clara e objetiva. É por isso que o ambiente nos transforma. A cada dia, o que buscamos, o que vemos, o que ouvimos. Isso é importante. Hoje nós vamos abordar esse tema da transformação, que ela é consequência do ambiente a qual nós estamos vivendo, né? E por isso nós vamos caminhar mediante a palavra de Deus, que diz no livro de Salmos. Salmos, no capítulo 1, ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto na estação correta. O importante é a gente estar atento à palavra de Deus, porque ela nos dá um direcionamento muito grande, porque ela fala assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então são três conselhos que Deus, que através dos salmos Deus dá, falando assim: você vai ser bem-aventurado, bem-sucedido, abençoado, quando você não se detiver no caminho dos ímpios, não se assentar na roda dos escarnecedores, né? E não andar no caminho dos pecadores. Por quê? Porque assim, quando nós tiramos isso como princípio, nós olhamos para o tema de hoje, que é o ambiente. O ambiente, ele influencia na nossa vida, né? Então assim, a gente não se colocar no caminho de pessoas que praticam o mal, que praticam a iniquidade sem pesar consequência nenhuma, sem pesar que aquilo pode trazer um dano ou para ela ou para as pessoas que estão ao redor dela, né? Ou o escarnecedor é aquela pessoa que ela tira sarro de outra pessoa, que ela debocha de outras pessoas, que ela tira envergonham outras pessoas, tirando sarro, falando mal de outras pessoas. Esses são os escarnecedores, né? E os pecadores são aqueles que eles cometem pecado, podem até, através de Jesus Cristo, se arrepender, mas são pecadores, eles estão praticando aqueles pecados e fica aquela coisa consecutiva. Esses são os pecadores. Então, assim, a Bíblia nos exorta, nos dá a direção para assim: você vai ser bem-aventurado, você vai ter muito sucesso se você não tiver nesses caminhos, nesses princípios, né? E para a gente não andar nesses princípios, nós temos que vigiar e olhar o ambiente a qual nós estamos inseridos. É por isso a importância de nós saber com que quem está ao nosso redor, o que ouvimos, né, o que vemos, porque Salomão falava na palavra que anda com sábio para ser sábio. Então, as pessoas que estão ao nosso redor vai ali nos influenciar de alguma maneira. Tanto somos influenciados como somos influenciadores de forma meio que automática, não tem como. É verdade. Porque a gente olha a palavra e a gente vê assim que a palavra fala assim, que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando a gente tem ao redor da gente pessoas que de uma forma, às vezes intuitiva, ou de uma forma da natureza dela, que a nossa natureza é pecaminosa, mas a pessoa que não tem os princípios bíblicos de Cristo, então a natureza dela é desbocar em pecado, tanto em palavras como em atitudes. Então, se você anda ao redor dessas pessoas, que nem você mesmo disse, o Salomão fala lá: anda com sábio para ser sábio, né? Então, se você anda com o tolo, o Salomão continua nesse versículo que fala assim que a consequência de andar com o tolo, de seguir o conselho do tolo, é a aflição, né? Então, a gente sabe que a boca fala que o coração está cheio, mas para o coração se encher, você tem que ter ouvido algo, né? Porque os ouvidos são uma porta de entrada. E você vai ouvir aquilo. Se aquilo descer para o teu coração, automaticamente, enchendo o teu coração, a sua boca vai soltar. A sua boca vai
vai soltar o que o seu coração está cheio, né? Então, assim, é dessa forma que nós entendemos que o ambiente a qual nós estamos inseridos influencia nas nossas decisões, nas consequências também das nossas decisões. Porque toda decisão tem uma consequência. Quando a gente toma uma decisão hoje, a gente sabe que é uma semente. Aquilo pode ser algo bom, também como pode ser algo ruim, porque você semeou aquilo, né? Então, nós temos como princípio bíblico entender que nós temos que ser, como você mesmo disse, influenciadores de ambientes que nós convivemos. E isso é no trabalho, isso é na escola, isso é na igreja, isso é onde você for. E quando nós conseguimos ter essa percepção de que o ambiente ali já não é mais adequado para nós estarmos? Quando nós percebemos, Sim. a gente percebe que o ambiente já não é mais o ambiente que nós devemos frequentar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê que aquilo contradiz. Porque em tudo que nós vivemos nessa vida, tudo que nós estamos vivenciando nos nossos dias, não pode ferir nenhum princípio bíblico. E a gente examinando a palavra de Deus, a gente vê que Deus ele é um Deus zeloso. Deus ele zela pela tua palavra. Então, ele jamais vai aceitar que nós caminhamos ferindo a palavra de Deus. Só que para que isso aconteça, nós temos que saber diferenciar o que está fazendo bem para a nossa vida espiritual ou o que está fazendo mal para a nossa vida espiritual. Se você tiver esse discernimento de saber separar o que é bom para a nossa vida espiritual e o que é mal para a nossa vida espiritual, você vai saber se você cabe nesse ambiente que você está frequentando hoje ou não. A partir do momento que não fere os princípios bíblicos. Não fere o princípio bíblico, não fere a palavra de Deus, não está indo contra a palavra de Deus, então automaticamente aquele ambiente é para você. Porque se a gente olhar na palavra, Jesus andava com tudo quanto é tipo de gente. O povo, a multidão que seguia, era tudo quanto é tipo de pecado ali, tinha tudo quanto é tipo de gente. Só que ao invés do ambiente mudar Jesus, era Jesus que mudava o ambiente. Porque Deus ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado, né? Então, quando Jesus ele vem ensinando sobre caminhar na terra, caminhar mesmo o Deus, o próprio Deus encarnado na terra, que é Jesus, né? Ele vem ensinando o ser humano, as pessoas, como é ser diferente, como é ser separado, como é ser... Então ele vem ensinando. Então o que ele pega? Ele pega os 12 discípulos, ele chama um a um, e vai chamando os discípulos e vai trazendo para o ambiente a qual ele exala, o ambiente a qual ele manifesta. Então o próprio Jesus ele vai ensinando os discípulos não só com os ensinamentos que ele fazia com a multidão, mas com o dia a dia. Os discípulos eles observavam muito Jesus. Tudo que acontecia na vida de Jesus, o que estava acontecendo, por onde Jesus passava, os discípulos estavam olhando e vendo o que Jesus fazia, a forma como Jesus mudava o ambiente. Quando chegam com a mulher adúltera e apresentam para Jesus, a lei de Moisés falava assim, que ela deveria ser apedrejada até a morte. Mas Jesus, ele vem e apresenta o amor. Jesus, ele apresenta a misericórdia. E ele fala assim, aquele que não tiver pecado, que não tiver nenhum tipo de pecado, que atire a primeira pedra. Então, Jesus, ele vem mudando o ambiente por onde ele passava. Ele vem ensinando o que é realmente o Deus de amor, o que é realmente a misericórdia, né? Então, por onde ele passava, Jesus ele vai trazendo o ensinamento com atitudes, com os ensinamentos, com parábolas, né? E ensinando os discípulos e falando para os discípulos, como se ele falasse assim para os discípulos, é assim que eu quero que vocês façam igual a mim, né?
É por isso que é tão importante a nossa busca diária com Deus. Porque se a gente for parar para analisar na nossa vida mesmo, carnal, já foi dito, e muito nutricionista fala isso, orienta isso, pra gente nunca ir no mercado com fome, porque a gente compra coisas que não deveria comprar. Na vida espiritual não é diferente, porque não podemos subestimar o poder de buscar Deus todos os dias, porque quando o espírito está bem alimentado, ele não aceita qualquer banquete. Mas quando a alma está faminta, qualquer lixo que o diabo oferece está bem aceito, porque estamos com fome. Então, a nossa busca diária, eu costumo falar de falar com Deus todos os dias, transforma a nossa forma de ver o mundo, porque começamos a contemplar aquilo que Deus tem para nos usar, nos ensinar e ser diferente no ambiente que estamos. Ou seja, literalmente ser o sal da terra, a luz do mundo. Existe uma guerra, e essa guerra é a carne contra o espírito. E essa guerra da carne contra o espírito é bem mesmo o que você disse. Se você alimentar mais a carne, automaticamente a sua carne vai vencer. Se você alimentar mais o espírito, automaticamente o espírito vai vencer. E essa guerra ela vai perdurar até a vinda de Jesus, entendeu? Aonde vai ser separado, que é ali quando Jesus vem, separa a carne e o espírito, né? Então assim, quando a gente fala sobre o ambiente a qual estamos introduzidos, e esse ambiente pode mudar as nossas decisões e as consequências do que vamos colher, nós falamos justamente sobre isso, como o apóstolo Paulo falou assim, não vos conformeis com as coisas dessa terra, com as coisas deste mundo, mas buscai a renovação do entendimento, renovação do espírito. Então assim, nós entendemos que o mundo, a terra, as pessoas, automaticamente estão caminhando rumo a um abismo. E nós que aceitamos o Senhor Jesus, confessamos com os lábios, né, cremos com o coração, nós entendemos que nós temos que ser uma ferramenta usada por Deus para influenciar ambientes onde somos inseridos. Porque você tem duas opções, ou você influencia aonde você é inserido, ou é influenciado. Ou você é influenciado. Quando diz em Salmo 1, ele está falando bem assim, ó, bem-aventurado, você vai ser bem-sucedido, abençoado. Se você não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí fala bem assim, antes o seu prazer vai ser na lei do Senhor e na sua lei, na lei de Deus, na palavra de Deus. Vai ser como na lei do Senhor. Você tem o prazer de cumprir aquela lei. Aí vem a consequência disso. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto na estação correta. E as suas folhas são sempre verdes. Então, tudo isso é consequência. É consequência você se distanciar do pecado, caminhar com prazer na lei, e colher como consequência os frutos de seguir um princípio, que é o que nós fazemos hoje. Seguimos um princípio bíblico, colhemos deste fruto, entendeu? Mas muitas das vezes, para a gente poder ter esse tipo de posicionamento, a gente tem que se apartar e se afastar de pessoas, isso e aquilo, o que acaba meio que deixando a gente de lado ali, e às vezes a gente não consegue lidar com a rejeição. Só que quando a gente seguimos um princípio bíblico, a gente tem que entender, ou a gente fere o Espírito Santo, porque praticamos aqueles certo tipo de coisa que, ou seja o ambiente, ou seja os palavrões que ficam ali ao nosso redor, isso e aquilo. Não é você desmerecer as pessoas que estão ao seu redor, mas você saber o ambiente que você está frequentando, se é lugar para você frequentar. Não é você ser mais santo que aquelas pessoas, mas você entender que se a partir do momento que você está buscando a Deus, você tem que buscar andar conforme a palavra de Deus nos ensina. Como que a gente pode lidar e como que a gente pode aprender a lidar com esse tipo de rejeição das pessoas que não conseguem entender ou tipo se apartam de nós só porque a gente não quer ter tipo certo hábitos ou certo tipo de comportamento ali que para eles a gente está sendo indiferente? Olha, quando a gente olha para essa mudança de ambiente, mudança de comportamento, a gente vê que
a gente tem que ver que a mudança primeiro começa na nossa mente, como eu mesmo disse a passagem de Paulo lá, como ele diz que a renovação do nosso entendimento, né? Então, a gente muda na mente. Mudando na mente, a gente vai mudar automaticamente os nossos hábitos, né? A gente muda os nossos hábitos. Mudando os nossos hábitos, a gente vai mudar as consequências dos hábitos a qual nós mudamos. Então, é todo um processo, né? Eu só vou conseguir atingir algum objetivo e ser bem sucedido naquilo se eu literalmente não ser só um personagem, mas eu ser aquilo, uma mudança que realmente mudou em mim, né? É o que Jesus vinha ensinando aos discípulos, aquela transformação de dentro. A gente olha na palavra de Deus, a gente vê assim que quando Jesus fala que seria crucificado, que queria passar pela morte, Pedro ele fala assim, não, eu não vou deixar, né? E o próprio Jesus mostra para Pedro que Pedro teria que mudar a mudança do pensamento. Ele fala para Pedro assim, aparta de mim, Satanás, né? Por quê? Porque Jesus sabia que Pedro iria negar. E Jesus falou para Pedro, falou, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então, assim, Jesus ele mostra para Pedro que Pedro ele teria que passar por um processo de mudança. E a primeira mudança seria a mudança de sua mentalidade. Quando ele caísse em si, quem realmente ele era. E ele caiu em si, quem realmente ele era, quando ele passou pelo processo que Jesus falou para ele. A terceira vez que ele negou Jesus, que ele disse que não conhecia Jesus, aquilo caiu para Pedro como se ele entendesse assim, realmente Jesus estava sabendo o que ele estava falando e ele sentiu vergonha dele mesmo. A Bíblia fala que Pedro ele sai dali daquele lugar e depois ele sobe dali. E a gente entender que não somos melhor que ninguém, né? Exato. Não é porque a gente está buscando um princípio, buscando ali a Deus, que a gente se acha melhor que alguém, ou porque a gente está frequentando uma igreja, que a gente se acha melhor do que aquela outra pessoa. É você respeitar aquela pessoa, mas você não é melhor, porque quanto mais você lê a Bíblia, mais você busca Deus, mais você entende que miserável nós somos. Se não for a graça de Deus, miserável nós somos. Né? É verdade, quando a gente olha para a palavra de Deus, quanto mais você conhece da palavra de Deus, mais pecador você é. Porque você se enxerga que você é, né? Você olha para dentro de você para de olhar para fora e olha para dentro. Você começa a entender que se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse o sacrifício da cruz do Calvário que Jesus passou, nós não conseguiríamos, não seríamos salvos, não teria animal suficiente para pagar nossos pecados, porque antes você tinha um certo tipo de pecado, você levava lá a pomba, você levava lá o cordeiro, você levava um animal para ser sacrificado supostamente para pagar os seus pecados, mas não é o suficiente. É por isso que Jesus ele vem como um cordeiro puro e santo. E quando Jesus vem, a Bíblia fala assim, que toda a ira de Deus é depositada sobre Jesus. Entendeu? Então, assim, Jesus ele foi moído naquela cruz. Jesus foi moído pagou o preço da humanidade, pagou o preço do pecado do homem, né? Ele foi moído por nós. Então, quando nós nos achamos dignos de alguma coisa, nós não somos dignos. É totalmente o contrário. Quando nós nos achamos indignos e não merecedores, aí sim nós estamos entendendo que não é por nós, mas é pelo sacrifício da cruz do Calvário. Quando nós entendemos esse ponto-chave, nós entendemos que não é pelas nossas forças, não é porque nós somos pessoas boas ou fazemos caridades ou fazemos alguma coisa assim que por outras pessoas. Não, você faz aquilo porque é seu dever, porque a Bíblia fala assim, se você pode fazer o bem e não faz, você comete pecado.
Então, se você faz o bem pensando que você vai merecer algo em troca, você está fazendo com o pensamento errado, você está fazendo da forma errada. Você tem que entender que você tem que fazer o bem porque é consequência de Jesus ter transformado a sua vida. Você tem que fazer o bem pelo amor que Jesus ensinou você a ter. Então, nós temos que amar. É difícil você entender que você amar o seu inimigo. Você amar aquela pessoa que perseguiu você. Você amar aquela pessoa que te defamou, que falou mal de você, que, sabe, que às vezes você chega até a falar, nossa, meu... Perdoar ela sem ela nos pedir perdão, ou ele, no caso. É difícil, né? É difícil. Então, assim, agora você imagina Jesus lá na cruz, com dor, humilhado, com vergonha, passando por todo tipo de aflição física, emocional e espiritual. Todo tipo de aflição Jesus estava sentindo ali naquela cruz ali. E aí ele olha para aqueles que crucificaram ele e ele fala a Deus, olha Deus, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Sabe, ele ora por aqueles que feriram. Então, é esse ponto chave que nós temos que entender, que a justiça não vem da nossa parte. Nós não temos o direito de pedirmos essa justiça, porque às vezes nós oramos e nós não queremos justiça, nós queremos vingança. Né? Quero justiça não, quero vingança. Quando era na época de Davi, era na base da facada. Agora quando é na época tem que perdoar. Tem que perdoar. Tem que perdoar. Entendeu? Por quê? Porque às vezes você não quer justiça, você quer vingança, né? E é diferente. É na mão de Deus. É por isso que é tão importante a gente saber o que as vozes que nós temos ouvidos, porque quanto mais barulho a gente tem ao nosso redor, menos nítido fica a voz de Deus na nossa vida. Quanto mais casa bagunçada está, menos a gente consegue achar aquilo que a gente precisa achar. Então, a gente perde aquele negócio da liberdade do Espírito Santo, porque eu me lembro de quantas vezes a gente estava ali no grupo de louvor e a gente se preparava, a gente se organizava, a gente ensaiava, preparava hinos novos. Isso e aquilo, e de repente você já olhava pra mim, já olhava pro Micael já me cutucava, falava assim, ele vai trocar de louvor, e eu falei, vai, e já cutucava o André, porque se descia e falava assim, Deus falou comigo, não vai ser o seu louvor, vai ser aquele outro, porque Deus tem algo pra fazer na igreja. Então, ou seja, a gente entendeu que a liberdade com o Espírito Santo tem que estar ali em nós, mas a gente tem que estar com os ouvidos abertos para saber qual que é a voz de Deus e o que é o ruído. Porque senão, se você tivesse muito ruído na cabeça, ou nós ali tivesse muito ruído e preocupado assim, não, a gente saiu esse louvor, a gente tem que sair esse louvor. Acabou. A gente não conseguiria ali ter um ambiente adequado para elevar a igreja em adoração. A gente tem que entender que quando a gente fala de um ambiente igreja, o culto ele é a Deus. Então, quem é o dono do culto é Deus. Existe o culto dos varões, o culto das irmãs, o culto dos louvor, o culto das crianças. Só que é o culto dos varões a Deus, o culto do louvor a Deus, das crianças a Deus. Então a gente entende o quê? Que quem é o dono do culto é o próprio Deus. Ainda que você, no nosso caso, a gente tinha ensaiado, por exemplo, 2 louvores aquela semana. E no decorrer do culto ali, Deus fala que não é aquele louvor. Só que a gente às vezes não entende que Deus às vezes quer fazer algo quer falar com alguém através da letra de um outro louvor e vai ser no mover de Deus. E é aquele ambiente que Deus quer criar, entendeu? Então, o culto é um ambiente voltado a buscar a presença de Deus e exaltar a grandeza de Deus, né? A palavra de Deus é o retorno do Deus para o povo. Mas incrível. O louvor é do povo a Deus. E era incrível que o louvor, quando era trocado, batia com a palavra. Exato. E na maioria das... e não era combinado. Não tinha como ser combinado, porque a gente não combinava nada. Então a gente começou a ver que a liberdade do Espírito Santo era importante. A técnica era, toda a organização era, mas a liberdade do Espírito Santo tinha que estar maior ali presente, porque senão a gente ficava distraído e ficava só na parte técnica e não deixava Deus fazer o que acontecia ali
no meio da Exato. igreja. A parte técnica é importante. É importante você ter bons músicos, é importante você ter bons instrumentos, é importante você ter boas aparelhagens. Isso é muito bom. Isso é bom mesmo. Quem já teve a oportunidade de estar na parte do louvor, tem a oportunidade, sabe que o músico gosta. É aquela questão de você ter bons instrumentos, boas, né? Boa aparelhagem. Só que tudo isso, ela tem que ser somente um detalhe ali. Porque a maior preparação do nosso coração não pode ser voltada à parte estrutural do culto, mas voltada à presença que tem que estar lá. Porque não vai adiantar nada nós temos ótimos louvores, ótimos cantores, maravilhosos ministros, se a presença não se fizer presente, se Deus não receber tudo aquilo. Então, assim, a presença de Deus é primordial para que o ambiente venha tocar as pessoas. Verdade. E essas pessoas têm que ser tocadas pela presença de Deus, não é pela boa voz, não é pelo... É importante? Mas não é só isso. Ali nós somos só um instrumento. Exatamente. Quando nós entendemos que na parte-chave de adoração a Deus, seja o ministro, seja o cantor, seja o guitarrista, o teclado, a bateria, seja qualquer instrumentista, ele é apenas um detalhe, porque nós somos um corpo. O Ministério de Louvor e Adoração, os músicos, eles eles fazem a igreja elevar a adoração a Deus, porque é em uma só voz. A gente olha na palavra de Deus, a gente vai ver que lá naquele dia, com o Senhor, vai ser em uma só voz, um só Espírito, uma só adoração, um só louvor. É só para Ele, tudo por Ele. Porque é lindo de ver a presença de Deus ser manifestada quando as pessoas dão lugar. Só que se você vê os músicos ali, todo mundo ali estava na mesma sintonia. Exato. É por isso que a gente tem que estar sempre ali buscando, e isso, as pessoas na mesma sintonia transformavam o ambiente. Não tão somente o grupo de louvor, como o pastor, quando dava liberdade para nós poder trabalhar, quando o pastor já sabia como nós trabalhávamos, como a igreja ali já estava esperando. Porque, querendo ou não, às vezes a igreja espera muito do grupo de louvor ali músico também. E como eu já ouvi pessoas falarem assim, se vocês verem, liderança mesmo do grupo de louvor, já ouvi falar, se vocês verem que a igreja não estão adorando, feche os olhos e adora. Não, tá errado, porque se a gente é um corpo, não tem como meu braço querer ir para um lugar e o outro querer ir para o outro. Todo mundo tem que ir para o mesmo lugar, para a mesma sintonia. Então tudo isso é o ambiente. É o ambiente, são as pessoas que estão ao nosso redor. Só que esse ambiente ele é construído, não é ali. Esse ambiente ele é construído no anterior, numa vida com Deus, no secreto, entendeu? Porque ninguém é espirituoso. Tem dia que você chega e você não está conectado. Não. Mas aí você vem para o culto e o seu companheiro de ministério, a outra pessoa já está mais conectada e você acaba entrando nesse ambiente qual estamos falando, você acaba participando desse ambiente, né? E desfrutando dessa presença. E isso é importante, porque um corpo é justamente isso. Um corpo, que nem você disse, não tem como a minha mão ir para um lado e a outra mão ir para o outro. O corpo ele vai ter que ir no mesmo sentido. Entendeu? E essa construção da adoração, essa construção do ambiente, ela é conseguida antes. No momento que você está em casa, você está orando, no momento que você vigia, no que você fala, no momento... Porque a Bíblia fala que não tem como uma fonte verter de duas águas. Então, e nem tem como seguir dois senhores. Ou você vai servir um, desagradar o outro, e vice-versa, né? Então, assim, nós temos que entender que nós não somos santos. Nós estamos buscando a santificação. Então, você vai entender que o quê? Você vai ser exposto a vários tipos de ambiente, vários tipos de pessoas, vários tipos de pensamentos, e só que você vai ter que entender que tem lugares que não é para você. E escolher, né? Ter posicionamento e escolher. Tem lugares que você não cabe. Tem lugares que você não vai ter proveito.
Por quê? Ou você influencia ou você é influenciado. Se você está naquele lugar e você está influenciando pessoas, glória a Deus. Se revista, busca a presença de Deus, ore bastante e procure sempre fazer a vontade de Deus. Agora, se você viu que aquele lugar você não está conseguindo influenciar, existe uma reluta sobre a pessoa vir para o seu ambiente, você deixa aquele lugar e se afasta. Por quê? Porque a pessoa não quer, ou as pessoas não querem, entendeu? Então, que nem a Bíblia fala, se a pessoa aceita Jesus, reconhece Jesus, com o seu coração, confessa com os seus lábios, é batizado, é salvo. Ele vai buscar a salvação e vai ser salvo. Mas, se a pessoa nega Jesus, essa já está condenada. Se ela negou o nome de Jesus Cristo, já não tem como, já está condenada. A não ser que ela se arrependa, caso contrário, é condenação eterna. Isso é a luz das Escrituras. Então, a gente entende que não é todos os lugares que nos cabe, e cabe a nós, não é todos os lugares. Mas a gente entende também que nós estamos neste mundo. Você não pode se separar. Você não pode, eu quero ficar separado porque eu sou santo. Não. Você está buscando a santificação. Então você entende que há conversas que você não vai entrar. Como o Salmo 1 diz, que os caminhos dos pecadores e nem a roda dos escarnecedores. Então você não vai participar daquilo. Você não pode participar daquilo. Porque aquilo vai desagradar o Espírito de Deus que habita em ti. O Espírito de Deus que habita na tua vida vai sentir tristeza de você estar participando daquele tipo de conversa. Agora, se você está sendo uma pessoa que dá a liberdade para o Espírito Santo usar a sua vida, essa sim. Aí sim, o Espírito de Deus vai fazer com que você transborde dessa presença. Essa presença de Deus que nós devemos transbordar, né? Sempre olhando para Jesus, sempre seguindo Jesus e entendendo que sem Jesus, sem caminhar pelo caminho, a verdade e a vida que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus, não existe outro caminho. Amém, amém. Louvado seja Deus por essa palavra, que essa palavra pode impactar a sua vida de alguma maneira e que você possa ser transformado através da palavra. Que Cristo seja o teu alimento de todos os dias e que você possa aí começar a observar e entender quais são o ambiente para ti. E que todo ruído que esteja aí te atrapalhando de poder ouvir a voz de Deus possa aí ser parado e que de alguma forma você possa sentir que você é amada por Deus, que você é acolhida e que muitas das vezes você só está no ambiente errado. Nada. E se você ainda não viu o nosso primeiro vídeo do podcast, Vencendo Todo Medo, vai lá, dá uma olhada. Quero agradecer a todos que se inscreveram, que compartilharam, que curtiram, que comentaram, que nos mandaram mensagem no privado de apoio. Deus abençoe grandemente a sua vida. E curte, compartilha, comenta, participa, conta aí para nós de alguma maneira que impactou a sua vida, de que forma pessoas que estão chegando a Jesus, testemunho, conta aí pra gente que vai ser muito legal saber um pouquinho aí de cada um que esteja ouvindo essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe a nossa vida. Amém. Até o próximo. Amém. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.